Olá IPCA, hoje é sábado, dia 12 de abril de 2014. Nós estamos juntos há 615 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 13 e 14 do primeiro livro dos Reis e 11 e 12 do segundo livro das Crônicas. Nós já vimos que Salomão amou muitas mulheres estrangeiras e na sua velhice caiu em idolatria com elas. Que Deus julgou Salomão levantando inimigos externos e também dividindo o seu reino, de forma que a partir de agora temos duas histórias. A história do reino do norte, Israel, com 10 tribos, inicialmente governado por Jeroboão, e a história do reino do sul, Judá, 2 tribos, inicialmente governado por Roboão, filho de Salomão. Já dissemos a você também que o livro dos reis conta a história dos 2 reinos, e que o livro das crônicas nos conta basicamente a história do reino do sul, o reino de Judá. Por isso agora vamos começar no capítulo 13 de 1 Reis para ver os primeiros acontecimentos no reino do norte. E logo de cara, já falamos sobre isso ontem, o rei Jeroboão, temendo a reunião dos 2 reinos, proclamou uma religião diferente. Logo de cara, Deus vai mandar um homem até ali, um profeta, para rejeitar aquela adoração falsa. É quando o rei está junto ao altar para queimar incenso, para inaugurar a nova religião, que o profeta diz que alguém da casa de Davi, que Deus ainda vai manter misericordiosamente, vai profanar aquele altar, queimando ossos humanos sobre ele. E que um sinal imediato dessa rejeição será dado, porque aquele altar vai derramar as suas cinzas. Quando um sacrifício era feito, as cinzas precisavam ser recolhidas e levadas para um lugar limpo, senão a oferta não estava completa. E é exatamente o que acontece ali, o altar se fende, as cinzas escorrem, e fica claro então que Deus está rejeitando Jeroboão e a sua nova religião inventada. Jeroboão quer se rebelar, estende a mão para que o profeta seja preso, mas a sua mão fica seca. E ele então pede por misericórdia ao profeta: ore ao Senhor teu Deus, para que eu possa recolher a mão. Fica claro então que Jeroboão está rompendo com o Deus que lhe deu aquele reino. O profeta ora e a mão de Jeroboão é restabelecida. E agora ele desiste de lutar e propõe uma solução intermediária. Vamos fazer as pazes? Venha comigo até a minha casa, fortaleça-te e eu te recompensarei. Mas o profeta adota a etiqueta da época mais rígida quando se refere a recusar hospitalidade. Eu não quero ter parte alguma com você. Eu não vou comer pão e nem beber água na sua casa, porque Deus assim me mandou. Era a prova máxima da rejeição de Deus, aquela religiosidade de Jeroboão e também ao próprio Jeroboão. O profeta vai embora, mas ele se demora no caminho e essa notícia se espalha, até que um outro profeta que morava em Betel, uma cidade da região do Reino do Norte, onde havia um bezerro de ouro, vai atrás desse homem de Deus que havia falado contra Jeroboão. E mente para ele e diz assim: um anjo me revelou que você deveria vir até a minha casa. Este homem de Deus, que tinha acabado de fazer um milagre tão sério, acreditou nessa conversa e foi até a casa do profeta, que não falou a verdade para ele. E lá comendo, o profeta que inicialmente mentiu tem uma revelação de Deus dizendo: você desobedeceu. E agora você não terá o prazer de ser sepultado junto aos seus pais, o que era muito importante naquela época. E quando o profeta que fez todo o milagre, mas que enganado, comeu indevidamente na casa do outro, vai embora, um leão o encontra e o mata, mas não come seu corpo, e nem fere o jumento que carregava esse profeta. O profeta que enganou vai até lá, percebe tudo isso, recolhe o profeta e resolve sepultá-lo com honras. E isso fica assim de tal forma que muito tempo mais tarde, quando essa profecia se cumpre, e você pode ler sobre isso lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 23, você vê que a sepultura desses 2 homens ainda está lá intacta. E a gente fica se perguntando: que história mais estranha, o que devemos aprender disso? A opinião dos comentaristas costuma ser um pouco divergente, mas é fato que 3 coisas pelo menos podemos aprender com segurança disso tudo. Nem sempre é tão claro discernir a verdadeira palavra de Deus, e nós precisamos estar atentos a vozes que podem nos enganar. Aquele profeta pode ter testado o homem que Deus mandou para saber se era verdade ou não, e teve que descobrir isso de um jeito muito difícil, que custou a própria vida do homem a quem ele queria testar. Era isso que o povo precisava saber. Deus está do lado de quem? De Roboão ou de Jeroboão? De Judá ao sul ou de Israel ao norte? Essa era uma época de se saber as coisas, e esse capítulo deixa tudo isso bem claro. Portanto, a necessidade, segunda coisa, de uma obediência resoluta.
Deus mandou, vai lá e faça exatamente como ele mandou. Não acredite em conversa fiada. O profeta, que inicialmente foi tão bem sucedido, perdeu a vida quando deixou de obedecer resolutamente. Era isso que Jeroboão deveria fazer, obedecer às ordens de Deus. Era isso que Roboão deveria fazer. E por fim, a ideia de que profecia é irrevogável. Quando Deus então fala que as coisas devem ser feitas assim ou terão consequências, nós devemos prestar atenção. De fato, aquele altar seria recusado, e a profecia se cumpriu nos dias de Josias, que de fato queimou ossos humanos sobre aquele altar. E então, se as coisas são assim, prestemos muita atenção à revelação profética de Deus. Nós vemos que não foi nada disso que aconteceu com Jeroboão. E portanto o capítulo 13 de 1 Reis abre a janela para o capítulo 14. Jeroboão não dá ouvidos a nada disso. E o seu filho adoece. E ele agora se lembra do profeta Aías, aquele que partiu a capa em 12 pedaços e deu 10 para ele. E fala, mulher, agora vai lá buscar cura para o nosso filho. Tentando enganar o profeta. É claro que isso não é possível. E Deus então diz para a mulher de Jeroboão, você veio até aqui pensando que podia me enganar, mas Deus recusou Jeroboão porque ele desobedeceu. O filho dele vai morrer e a dinastia dele vai sofrer ataques. Ele não vai permanecer para sempre no trono. E isso nos faz lembrar exatamente as palavras da aliança lá de Deuteronômio, quando Deus dizia que a fidelidade seria recompensada, mas que a infidelidade seria punida. Jeroboão recebeu uma oportunidade de reinar, mesmo não sendo filho de Davi, e teria permanecido e prevalecido se tivesse sido fiel. Mas isso teria que ser mediante obediência irrestrita à revelação de Deus e o acatamento obediente da sua palavra profética, coisa que Jeroboão não fez. E então, nós começamos a ver aqui, no livro dos reis, isso será muito claro, que no Reino do Norte os reis são substituídos com uma velocidade espantosa. A casa de Davi vai permanecer governando por muitos anos em Jerusalém, mas aqui em Israel vai haver uma troca de dinastias muito grande. E a primeira dinastia, que é a dinastia de Jeroboão, vai durar muito pouco, e você vai ver mais sobre isso nos próximos capítulos. Mas a ideia aqui então é para deixar claro para nós que Deus, ele de fato executa as suas sentenças. Ele é fogo consumidor, ele deve ser temido, ele deve ser respeitado. A desobediência tem sim as suas consequências. E a sorte do reino, o destino do reino está ligado à fidelidade dos seus reis ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Israel. Advertido no capítulo 13, Jeroboão não se apropria da advertência. E no capítulo 14, portanto, ele é recusado. Mas essa é uma história do Reino do Norte. E nós temos que ver o que está acontecendo no Reino do Sul enquanto isso. Quem é que vai nos contar isso? Bom, o finalzinho do capítulo 14 de 1 Reis nos conta o que está acontecendo no Sul enquanto Jeroboão está sendo recusado no Norte. E ele vai nos contar que Roboão começou bem. E por 3 anos ele andou bem nos caminhos do Senhor. Mas detalhes adicionais sobre isso nos serão dados lá em Crônicas, que é o livro que se concentra especialmente no que ocorria no Reino do Sul. Então a gente vai para Crônicas, nos capítulos 11 e 12, para ver que Deus proibiu Roboão de pelejar contra Jeroboão, e isso a gente já tinha lido em Reis, mas que Roboão, agora aqui no sul, fortaleceu cidades, recebeu muita gente lá do norte que não queria adorar ao bezerro, então veio para o sul, sacerdotes vieram, de tal forma que o reino do sul se fortificou, e não houve uma desigualdade tão grande, apesar de serem 10 tribos em cima e 2 embaixo, teve muita gente que veio lá de cima para baixo para seguir ao Deus verdadeiro no reino de Judá, de tal forma que o reino se fortificou. E a família de Roboão cresceu, como você vê aqui no capítulo 11, e tudo foi muito bem. Ele, no entanto, depois de ter se confirmado, deixou a lei do Senhor. Lamentável. É lembrado aqui que a mãe dele era uma mulher amonita. Eu já não sei te dizer aqui se é em Reis ou em Crônicas, mas acredito que seja no texto de Reis. Exatamente. Sua mãe era mulher amonita. 1 Reis 14, 21. E a idolatria de Salomão começou também com a adoração dos deuses amonitas. E aqui então, depois de ter se fortificado, Roboão começa a cair no mesmo problema do seu pai. Afinal de contas, a mãe dele era uma das esposas que corrompeu o coração do pai. E agora então, Roboão também cai em idolatria. E o que vai ser feito agora com Roboão?
Ele que poderia ter tido paz, que teve um engrandecimento inicial, com muita gente vindo do norte para o sul, que teve os 3 primeiros anos caminhando bem, agora vai ter guerra constante com Jeroboão. Isso vai ser declarado tanto no texto de Crônicas quanto no texto de Reis. Ele não vai ter paz. E Faraó, o faraó Sisaque, que coisa, né? Antigamente Salomão era amigo de Faraó e casou-se com a filha de Faraó, mas agora o Faraó vem até Jerusalém para saquear Jerusalém. E o que é saqueado em Jerusalém? O templo. Os escudos de ouro, os tesouros da casa de Deus são agora todos levados. Já pensou que coisa triste? Toda a glória que Salomão conquistou durou apenas 5 anos. Logo depois disso veio o faraó egípcio e levou todo esse tesouro embora. E é isso que nós estamos assistindo aqui. Que coisa terrível. E agora então a gente vai ver que Deus vai executando os seus juízos no Reino do Sul, quando os reis se desviam, e no Reino do Norte também. O desvio no Reino do Norte é em geral muito maior, porque as coisas lá já começaram mal. No Reino do Sul há reis fiéis e há reis que de vez em quando escorregam. É assim com Roboão, que começa bem, mas escorrega. E aqui nós vamos vendo a disciplina de Deus. E de agora em diante, então, o que leremos é a história desses 2 reinos sendo tratados, os 2 reinos sendo tratados por Deus de acordo com os princípios da aliança estabelecidos lá em Deuteronômio. A fidelidade é recompensada, a infidelidade é punida. E é sobre isso que a gente vai lendo agora. Cuidado! O importante é você se lembrar. Em Reis, lemos sobre Israel e sobre Judá. Em Crônicas, lemos sobre Judá, com um pouco mais de detalhes. E é isso que nós vamos prosseguir estudando na semana que vem, se Deus nos permitir. Atenção aí, cuidado para não se confundir, e vamos em frente, procurando aprender cada vez mais da palavra de Deus. Bom estudo para você, e até amanhã na igreja, se Deus nos permitir. Até lá!